Agora são 7h17 pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está acompanhando aqui o canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Hoje, manhã de sexta-feira, até que enfim é sexta-feira, dia 25 de agosto de 2017. Nós teremos muita informação para você a partir de agora. Pode ficar junto com a gente. Confira os destaques da edição de hoje. Vai acompanhar que o mercado do boi gordo segue firme aqui no Brasil. Você também terá informações com relação ao mercado do boi gordo, que apresentou uma menor diferença entre São Paulo e os demais estados brasileiros. Vamos falar de carne, de cortes especiais, já em ritmo de final de semana. Saiba quais os cortes estão ganhando o mercado brasileiro. Também falaremos sobre a raça Girolando. Estaremos conversando com a diretora da Associação Nacional da Raça no Brasil, aqui no Bom Dia Produtor. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E para começar bem a sua sexta-feira, vamos falar sobre o mercado do boi gordo, que essa alta ainda persiste em quase todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Apesar de algumas baixas, a firmeza ainda persiste no mercado. Detalhes com a Scott Consultoria, o fechamento de ontem com Alcides Torres. Olá, para a referência de todos, hoje é dia 24 de agosto de 2017, quinta-feira, e nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Hoje o mercado do boi gordo subiu em 14 das 32 praças monitoradas pela Scott Consultoria, caiu em 4 delas e ficou estável nas praças restantes. Ou seja, esse movimento de alta de preço tem sido uma constante ao longo de toda essa semana. E ele reporta o quê? Ele reporta que tem mais gente procurando o boi para comprar do que tem gente vendendo, né, ou entregando o boi. Cenário positivo, e ele reflete fundamentalmente uma retração da oferta, resultado aí de 6 meses de notícias ruins no mercado, o que fez com que muita gente não confinasse, então agora a oferta de boi está restrita. Mas, na outra ponta, no consumo de carne, a carne bovina, nos grandes centros consumidores, nada mudou. O consumo está estável e, em função disso, a margem dos frigoríficos ela vem se estreitando, embora ainda esteja num nível bastante interessante, ainda acima da média. Conclusão disso tudo, nós temos que continuar monitorando o mercado para ver até que ponto essa alta persiste, justamente em função da estagnação do consumo de carne bovina. Muito obrigado, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Você viu a análise do Alcides Torres da Scott Consultoria com relação ao mercado do boi gordo, fechamento no dia de ontem. E agora você vê uma análise de um consultor da Rabobank com relação ao mercado de carnes para os próximos 12 meses. Quem conversou com ele foi o repórter Gustavo D'Angelo. Acompanhe. Para falar sobre as tendências do mercado de carnes, os desafios e as oportunidades para o restante deste ano e para o ano de 2018, eu converso agora com Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank. Adolfo, quais foram as principais mudanças no mercado de carnes? Olha, quando a gente analisa os últimos 5 anos, muitas mudanças. Eu acho que a principal delas diz respeito não só à questão de volume, produtividade, que eu acho que sempre a gente tem que estar muito atento a isso, mas também a tendência nos diferentes
tipos de processos de decisão do consumidor. Eu costumo dizer isso, né? A indústria vem se adequando muito rapidamente, né? E a produção dentro da porteira também, para atender esses consumidores que vêm mudando muito o seu perfil de decisão na hora de escolher por um produto ou outro, né? Eu acho que isso vai marcar também a pecuária para os próximos anos, né? Então a gente tem não só a questão de volume, que é claro, muito importante, a competitividade do Brasil no mercado internacional, fatores que mudam diariamente, mas se a gente pega de uma forma estrutural, a gente tem que focar também nessas mudanças, né, que o mercado consumidor vem pedindo para a cadeia, e a cadeia aí tem que responder de maneira eficiente para conseguir atender não só o consumidor no Brasil, mas também o consumidor internacional, que cada vez está mais importante aí no peso da produção interna, né? Devem ocorrer mais mudanças? Eu acredito que sim. Se a gente falar de 4 anos atrás, por exemplo, né, isso é bem marcante na minha cabeça, está bem marcado, né, a questão da carne com marca, por exemplo, né? A gente não tinha no Brasil um hábito de olhar o rótulo da carne, e a gente pedia uma picanha e era uma picanha. Hoje você vai no supermercado, né, apenas 4 anos depois, você tem uma infinidade de tipos de picanha, por exemplo, né? Você tem picanha assim, assado, diversas marcas, diversos tipos de produção. Então, e isso eu acho que aconteceu muito rápido daqui para trás, né? E tende a acontecer cada vez mais rápido, ou seja, se a carne foi produzida de uma maneira sustentável, a questão da emissão de carbono, diversos componentes que entram no processo de decisão de compra do consumidor que a gente tem que prestar atenção hoje para estar preparado para quando tiver o consumidor ali fazendo a compra ali no médio prazo. Essas mudanças beneficiam o Brasil? Sem dúvida nenhuma, porque quando a gente olha no mercado internacional e a capacidade que o Brasil tem de produzir de forma sustentável carne bovina, a gente tem que colocar isso bem em letras garrafais, né? Fazer esse marketing do Brasil. O Brasil tem condições de fazer essa produção sustentável, tem vários exemplos de produção sustentável no Brasil e o consumidor internacional está muito atento a isso. Então eu acho que o Brasil tem condições de se diferenciar muito de outros países produtores que não têm condições disso, ou por questões climáticas, ou por questões de área, ou porque não tem área disponível, ou etc. O Brasil tem muita área ainda degradada que pode ser convertido num sistema de produção que vai atender esse fator da decisão do consumidor que vai ser chave nos próximos anos. E para encerrar, oportunidades e ameaças ainda existem? Sem dúvida nenhuma. O mercado mudou. A gente tem que esperar que ele continue mudando e oportunidades e ameaças estão aí. Quando a gente fala, por exemplo, de preços, é claro que tem várias ferramentas que você pode fazer a gestão de risco, etc. Mas a ameaça, ela tende a aparecer não só hoje, né, do ponto de vista internacional, ou seja, novos acordos bilaterais que o Brasil pode estar fora, ou questões de fechamento de mercado, etc., mas também no consumo interno, né, de questões estruturais do setor, de organização de cadeia, que eu acho que o Brasil está lidando cada vez melhor com relação a isso, mas elas existem. Por outro lado, as oportunidades também estão aí. Como eu falei, essa questão de entender a tendência do consumidor e ir atrás disso, a questão de melhorar a produtividade. Esse ano e o ano que vem são anos que a gente tem aí um preço de reposição interessante para o recriador, para a pessoa que faz a engorda. Então eu acho que as oportunidades estão aí. Se você conseguir fazer uma relação de troca interessante, pensando no ano que vem, dado que o mercado interno tende a recuperar, eu acho que o momento é interessante para fazer essas contas. Tá certo, obrigado pelas informações. Eu conversei com Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank. Gustavo D'Angelo para o SBA. E agora o assunto é previsão do tempo. Mato Grosso do Sul garantiu uma boa disponibilidade hídrica com as chuvas que ocorreram nos últimos dias e até no início dessa semana. Vamos saber se essa situação otimista vai permanecer na próxima semana. Quem traz para a gente as informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, como fica a situação para a região centro-oeste? Conta para a gente. Agroclima, oferecimento, Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, bom dia a todos. Olha, as próximas semanas na região centro-oeste ainda devem ser marcadas pelo predomínio de tempo mais seco. As instabilidades que ocorreram na semana passada garantiram a recuperação da umidade do solo, principalmente no Mato Grosso do Sul. Em algumas áreas do sul do estado, a disponibilidade hídrica já alcança 80%. Só que agora, durante os próximos dias, a tendência de que essas instabilidades percam intensidade e o predomínio volta a ser de tempo firme em grande parte do centro-oeste. Esse tempo
tempo mais seco e essa falta de chuvas ainda deve persistir pelo menos até a primeira semana do mês de setembro. Ainda não há perspectiva para o retorno das chuvas. Então, principalmente para as áreas do Mato Grosso e também de Goiás, em que a disponibilidade hídrica está muito baixa e o problema de déficit hídrico já segue prejudicando o crescimento dos pastos, nessas áreas a umidade do solo ainda deve seguir declinando. Já no Mato Grosso do Sul, esse tempo mais seco deve ainda ajudar na diminuição dos índices de umidade do solo, porém, como a umidade já se elevou durante os últimos dias, agora, durante os próximos períodos, os pastos ainda não devem enfrentar muitos problemas para se desenvolver. O problema maior e o déficit hídrico ainda segue bastante intenso, principalmente entre o Mato Grosso e também o estado de Goiás. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A fase de crescimento é a mais importante. Um desenvolvimento saudável garante um futuro melhor. É preciso olhar de perto, proteger de todos os perigos, porque a atenção e o cuidado que recebemos desde o nascimento serão retribuídos mais para frente. Cuidar da lavoura é como cuidar de um filho. Frutenza Duo, o mais poderoso tratamento de sementes e inseticidas, chegou. Uso agrícola, venda sob receituário, consulte um agrônomo. Já em clima de final de semana, você acabou de acompanhar a análise feita por Adolfo Fontes da Rabobank, reforçando o interesse dos consumidores por carnes cada vez mais diferenciadas, marcas de carnes que até então antes não se via. A gente vai tratar exatamente esse ponto na reportagem, entrevista com a jornalista Juliana Casanato sobre os cortes especiais que vem ganhando o mercado brasileiro. Veja só que interessante. Bom, e na entrevista de hoje vamos conversar com o Tiago Chiarapa, ele que é médico veterinário e também diretor da empresa TBC Premium Meat, né, que vem trazendo um grande diferencial aqui em Campo Grande, também em todo o estado e logo logo em todo o Brasil, com 60 tipos de corte diferenciado para que você possa aproveitar melhor o marmoreio da carne, entre outros aspectos também, valorizar principalmente o gado sul-mato-grossense. Vou conversar com o Tiago, que está aqui do meu lado. Tiago, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo. O mercado está mais exigente, o que vocês vêm sentindo ao longo desses anos trabalhando com essa especialidade? Olá, Juliano, olá, amigos. Primeiro eu queria dizer que é um prazer para nós estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho realizado com a carne sul-mato-grossense, valorizando o nosso produto. Realmente o mercado vem cada vez mais se aprimorando e buscando novidades e qualidade na carne bovina, né? E é um trabalho que nós fazemos aqui em Campo Grande hoje, levando procedência, qualidade e padrão da carne sul-mato-grossense para o comércio. Então, nós queremos saber um pouco a respeito da sua empresa, como é que funciona, ela foi consolidada aqui em Campo Grande especificamente, qual que é o objetivo, o que vocês pretendem? Isso, nós estamos aqui em Campo Grande há aproximadamente 4 anos. Nosso objetivo, a nossa pretensão é levar o máximo de qualidade da carne bovina sul-mato-grossense à mesa do consumidor. E essa questão da valorização bem específica do gado sul-mato-grossense, onde que se encaixa? Então, com esses novos cortes, com esse aproveitamento, esse rendimento que a gente consegue dar na carcaça, a gente acaba valorizando todos os produtos no mercado, para o consumidor final, né? Não valorizando em preço, e sim em qualidade, né? Isso traz um benefício para a linha frigorífica, para o pecuarista, até chegar no consumidor final, que é o nosso grande foco. E vocês escolhem o tipo de animal específico para fazer a retirada desses cortes? Ele tem uma idade em que vocês padronizam, né, para poder trabalhar com ele? Como que é isso? Isso. Nosso objetivo é fortalecer a carne sul-mato-grossense, que é uma carne de extrema qualidade. Então, mais de 90% do nosso gado hoje abatido são fêmeas Nelore, 100% Nelore. O Nelore, ele vem apresentando uma carne melhor, uma maciez, o que ele apresenta de diferente? O Nelore tem uma seleção genética feita de anos e anos, não só no Mato Grosso do Sul, mas como no Brasil inteiro, né? Questão de exportação genética. Então hoje a gente tem uma evolução genética dentro do Nelore muito grande, o que nos dá a condição de produzir um animal com um rendimento de carcaça interessante, com acabamento de carcaça interessante e com a maciez e sabor ímpar, né?
Pois é, o mercado realmente está bastante exigente, mas agora eu vou pedir para o pessoal colocar algumas imagens na tela. A gente começa comentando essa primeira foto que aparece aí para você. Que corte é esse? Como que é feito? Esse corte tem vários nomes, né? Um corte do contrafilé, a peça é a ponta do contrafilé, fica embaixo da capa do filé. Esse corte é mais conhecido como bife ancho. Para nós aqui no Mato Grosso do Sul, pode ser o Noix ou o filé de costela. E se for viajar pela Europa, vai conhecer ele como entrecô. Bem saboroso, macio? Muito saboroso, muito macio. É a parte do contrafilé que é mais marmorizada. Não tem cobertura de gordura, mas é uma carne muito macia. Você indica para fazer de que forma ele? É um corte normalmente feito na espessura de 3 centímetros em steaks, né? Em bifes mais grossos. É ideal para ser parrilhado, grelhado. Essa segunda foto que aparece aí na tela, o que a gente pode comentar a respeito desse corte específico? Esse corte é muito legal, ele chama Porterhouse ou Bistec Fiorentini, que é um corte festivo e muito antigo da Itália. Esse corte nós conseguimos tirar só 2 por boi, cada corte tem aproximadamente 1 quilo e também é ideal para ser parrilhado, né, grelhado. Bacana. E nessa terceira foto, então, o que a gente pode falar a respeito? Essa foto dá água na boca, essa foto, né? É verdade. É um Master Beef, é um bife do alcatra, também de uma espessura mediana, ideal também para ser grelhado. Bacana. E nós temos a última foto, então, que é essa quarta, que a gente faz questão de mostrar, também com um grande diferencial no corte. Isso, mostrando algumas opções da alcatra, a gente pode olhar o corte de cima, o corte maior é o Master Beef da alcatra. E o corte menor, mais redondinho, muito macio, com pouca gordura, é o bombom da alcatra. Eita, o nome já dá água na boca, né? A gente já imagina aqui a beleza. Imagina isso pronto na panela, ótimo, né? E para você ver, então, essa qualidade é muito importante, tanto para o consumidor final, tanto para aquelas grandes empresas que trabalham, né? E dependem disso, também estão exigindo um pouco mais de qualidade. Você comentou comigo em off, antes da gente começar a gravar essa entrevista, que existem parceiros seus, né, que te procura e te entrega uma lista específica falando dos cortes, do que eles querem, né? Então, quer dizer, o público já tem um conhecimento do que realmente é aquele filé mignon mesmo do bovino, né? Isso, a carne bovina tá em alta, né? Os cortes gourmetizados, esses cortes mais contemporâneos, né? Exatamente. Então, hoje, quando a gente vai atender algum cliente, ele já traz para nós as especificações que ele procura. Por exemplo, um T-bone, um bife ancho, qual o corte que ele quer, qual a gramatura que ele necessita. Então, nós fazemos um trabalho especializado para cada cliente. Muito bacana. Agora vamos falar um pouco das suas palestras. Você também viaja bastante. Aqui em Campo Grande já tem os seus clientes que também te procuram para tirar essas dúvidas, né, com relação à carne. Mas é importante destacar que o pecuarista começa a produzir a carne dele no pasto, né? Isso, justamente. Os nossos encontros acontecem de forma quinzenal, né, onde nós reunimos um grupo de 15, 20 pessoas para conversar somente sobre carne, com temas variados, desde nomenclaturas até posições da peça na carcaça, forma de preparo, técnicas, né? E também a questão de marmoreio, pontos da carne, acabamento de carcaça, raças. Isso varia muito de acordo com o tema que o grupo escolhe, né? Isso é bem aberto. Então, não é nada muito formal, é bem dinâmico, é para tirar dúvidas, é para a gente aprender um com o outro. E isso acontece de forma quinzenal aqui em Campo Grande. Sobre as palestras, a gente acaba viajando um pouco, falando sobre avaliação de carcaça, sobre o rendimento com esses novos cortes, essa nova forma de aproveitamento da carcaça bovina. Então, quer dizer, resumindo, tem como a gente, com um valor bem significativo, né, o suficiente, ter uma carne de qualidade na panela? Mas sem sombra de dúvidas. É? Nós somos um dos maiores produtores de carne bovina do Brasil e do mundo. Então, nós temos total condição de ter carne de qualidade sul-mato-grossense na nossa mesa. Muito bacana. Então, pecuaristas também procuram você, né, para tirar algumas dúvidas. E qual que é a receitinha básica para aquele pecuarista que está já preparando a sua carne no pasto? Tem uma receita, né? É difícil falar, né? Porque tem muito pecuarista, famílias muito antigas aqui no Mato Grosso do Sul. Cada um com a sua receita, né? Mas acho que são 3 pilares que eu falo, que é a questão genética, a questão sanitária e a questão nutricional. Se você conseguir juntar... O tripé, né? Isso, um tripé de genética... voltada à produção de carne, é óbvio, a sanidade primordial na sua produção e a questão nutricional na hora certa, de saber
fornecer para o gado, seja ele confinado ou seja ele com suplementação a pasto, uma nutrição que auxilie ele a ter uma boa terminação, um bom acabamento de carcaça, isso na minha opinião, é essencial. Bacana. Agora vamos falar um pouco também da sua experiência, né? Uma experiência, você é muito jovem ainda, eu comentei isso com você, 28 anos, já é especialista nessa área, se identificou com essa área muito bacana. Você viajou mundo afora também, buscou mais experiência, observou muita coisa lá fora, viu, né? Como é que surgiu essa vontade de trabalhar com isso, uma coisa tão específica? É uma área muito prazerosa, né? De se trabalhar. Com certeza, e gostosa, né? É muito gostosa. E eu viajei, fui a alguns países, fiz uma especialização no Panamá, na República Dominicana, com gestão de pecuária. Aí quando eu retornei ao Brasil, fui para a Argentina fazer alguns cursos de conhecer também um pouco de turismo e um pouco de profissional, conhecer os cortes, conhecer a cultura dos nossos vizinhos aqui, que tem uma carne também de muita qualidade. E quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu fiz alguns cursos em São Paulo, onde eu terminei minha especialização e hoje eu continuo estudando, todo dia estudando, para cada vez mais me aperfeiçoar no ramo da carne bovina. Tiago, só para a gente finalizar essa entrevista, agora com relação a esse pequeno, digamos assim, né? Não vamos também deixar esse problema se tornar muito grande, graças a Deus a gente já está passando por essa fase. A influência direta dessa operação carne fraca aqui no Brasil, né? Acabou complicando também as nossas exportações, mas diante de toda essa história, do que aconteceu, do que está para acontecer, qual que é a sua visão com relação a isso? Eu acho uma pena que isso acontece no nosso país, né? Um país maravilhoso como esse e de grande produção. É verdade. Mas eu acho que há males que vem para o bem. Então, a gente teve uma perca econômica na questão de exportação, mas nós, população, voltamos os olhos para dentro do nosso país, né? E conseguimos enxergar outros pontos que talvez estavam sombreados e que a gente não via antes. Por exemplo, o valor que nós temos, o valor de produção, o quanto isso é significativo para a nossa economia dentro do país. E cada vez mais valorizando o agronegócio, que é o que sustenta a nossa economia, querendo ou não. Tá certo. Olha, Tiago, foi muito bom esse bate-papo com você, para a gente tirar algumas dúvidas com relação à carne. Muito obrigada pela sua participação, viu? E eu que agradeço. Sucesso para você. Para nós todos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá aí, cortes especiais, vem ganhando o mercado, por enquanto aqui no estado de Mato Grosso do Sul e também já com vistas ao mercado nacional. É o Bom Dia Produtor te trazendo todas essas informações. Por aqui é hora de intervalo. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre os principais leilões do país. Final de semana vai estar agitado, vai ter muito evento e você não pode perder. Voltamos em 2 minutos. 7h45. Bom dia, produtor. Na sua manhã de sexta-feira, é sempre muito bom ter você junto com a gente. E agora o assunto é sobre investimento. Você que quer fazer um grande investimento, que você que é pecuarista, então fique atento nas próximas dicas e também informações que nós passaremos para você. Entre hoje e amanhã acontecem importantes eventos aqui pelo Canal do Boi. Olha só, a Agropecuária Colonial realiza hoje o leilão da oferta de fêmeas e amanhã teremos oferta de touros. Quer saber mais informações? Acompanhe na reportagem. Colonial Agropecuária, Janaúba, Minas Gerais. Marcacol, pioneirismo, vanguarda e coerência. 47 anos de seleção e melhoramento genético da raça Nelore, através da seleção para melhores resultados pelo desempenho produtivo em habilidade materna, fertilidade, precocidade reprodutiva e acabamento de carcaça. Programa Nacional de Melhoramento Genético da Raça Nelore da NCP USP. A Colonial foi a 4ª fazenda no país a integrar o grupo da USP em 1993. 24 anos com 4 milhões de animais avaliados em todo o país na matriz de parentesco. O maior difusor de material genético Nelore do país. Com 55 touros em coleta nas principais centrais de inseminação artificial, provados nos mais importantes sumários do país, com mais de 2 milhões de doses de sêmen comercializadas. Quark com 250 mil doses vendidas. Gangiscol com 180 mil. E Mukesh Vivicol, líder de venda na Central Alta Genetics em 2017.
Por 16 anos consecutivos, obtém o touro Nelore padrão, líder na avaliação genética da Universidade de São Paulo, USP. Seleção Colonial. Mais de 42 mil animais Nelore com a marca Col registrados na ABCZ. Há 34 anos, realiza a avaliação genética de seus produtos, utilizando as DEPs como ferramenta de seleção. O acasalamento super precoce de fêmeas de 12 a 14 meses de idade, com a multiplicação da precocidade sexual através de FIV, são realizados há 24 anos. 31 anos de utilização de TE e FIV na seleção. Pioneirismo desde 1986. Há 41 anos, realiza a estação de monta curta de 90 dias para vacas e 60 para novilhas. Desde 1976, a pressão de seleção pela fertilidade é maior. Em 1º de outubro de 1980, a Colonial promoveu o primeiro leilão realizado em fazenda no estado de Minas Gerais. Há 18 anos, o criatório foi pioneiro no estado de Minas Gerais na venda de animais Nelore e PO filmados e transmitido pela televisão. Em 1º de maio de 1999, o remate foi exibido pelo Canal do Boi. O trabalho desenvolvido pela Colonial demonstra coerência e consistência no melhoramento genético a pasto, pois os touros citados, além de serem líderes na avaliação genética da USP, também são líderes no Sumário Nacional ABCZ e outros importantes sumários no país. Esta genética estará à disposição no 3º Leilão Noite Nacional Matrizes Premium, no dia 25 de agosto, sexta-feira, a partir das 20h30. À venda 120 matrizes top da seleção Colonial, Nelore Bio e convidados especiais, com avaliação genética nos programas de melhoramento da raça Nelore, Nelore Brasil USP e Sumário Nacional ABCZ. No dia 26 de agosto, sábado, a partir das 13h, o 11º Leilão Touros Melhoradores Colonial promove a venda especial de sêmen da bateria de touros da Colonial, líderes em sumários nacionais. E às 14h, o leilão presencial oferta 300 touros geneticamente superiores, com avaliação genética NCP Nelore Brasil e ABCZ. Os remates serão transmitidos para todo o país pelo Canal do Boi, direto do Tateçal Rubico Carvalho da ABCZ, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, durante a Expo Genética. Com financiamento próprio, os animais serão vendidos em 30 parcelas, sendo 15 parcelas duplas, sem juros ou correção e frete facilitado para toda a malha viária do Brasil. Colonial Agropecuária, Janaúba, Minas Gerais. 47 anos de seleção e melhoramento genético da raça Nelore, através da seleção para melhores resultados pelo desempenho produtivo em habilidade materna, fertilidade, precocidade reprodutiva e acabamento de carcaça. Marca Col, pioneirismo, vanguarda e coerência. Colonial Agropecuária, o Nelore com garantia de precocidade. Tá aí 25 e 26, portanto, hoje e amanhã. Mas tome nota, viu? Neste domingo, dia 27, também acontece outro grande leilão, dessa vez transmitido pelas lentes do Agrocanal. É o Leilão Nelore Água Fria, às 13h, pelo horário de Brasília. E olha só, em oferta serão 400 touros PO. A jornalista Juliana Casanato tem mais detalhes para você. Leilão Nelore Água Fria e convidados. Chega com uma das maiores ofertas de touros melhoradores do ano, em qualidade e quantidade. Serão 400 touros PO 100%, duplamente avaliados pela ANCP e PMGZ, ultrassom de carcaça, andrológico positivo e registro definitivo. Você não pode perder o melhor da safra 2015 à disposição do mercado. Animais criados e recriados a pasto que foram preparados para este evento, trazendo maior segurança na adaptação desses animais na fazenda do investidor. Durante o leilão, serão comercializados filhos e material genético dos touros de Central, Comendador e Turbo.
Pagamento e frete facilitado, com rotas de frete sob consulta para qualquer quantidade. Carga fechada, 1.500 quilômetros. João Guimarães e convidados esperam por você. É no domingo, dia 27, direto de Chiguara, no estado do Pará, no recinto Dantas Leilões, às 13 horas, horário de Brasília, com transmissão pelo Agrocanal. Não perca! Como você está vendo, importantes leilões, importantes eventos com transmissão pela rede SBA. Próxima terça-feira, dia 29 de agosto, acontece a partir das 8h30 da noite, pelo Canal do Boi, um importante evento. É o 37º leilão virtual TV Sol Marca Guzerá. Ofertas de touros para cobrir a campo e também 35 novilhas prenhas. Quer saber mais detalhes? Acompanhe na reportagem de Gustavo D'Angelo. O cenário já é bem conhecido. Toda vez que retornamos à Fazenda Negrinha, em Parapuã, São Paulo, é sinal que mais um leilão Marca-Sol Guzerá se aproxima. Mas antes de apresentar os animais que vão ser ofertados, o titular Haroldo de Sá Quartim Barbosa relembra o início do criatório. O Marca-Sol Guzerá começou há 19 anos. E aí a gente conseguiu, compramos a primeira vaca. E aí nós fizemos uma parceria com os 20 melhores criadores da raça. E nós pegávamos as vacas, trazíamos aqui para a Fazenda Negrinha, na Marca-Sol, e nós fazíamos coleta de embriões e o resultado dessas coletas de embriões, dessas prenhez, era dividido 50% cada um. Ao passar dos anos, nós começamos a observar o grande sucesso que nós tivemos, porque a raça desenvolveu, nós estamos atingindo níveis realmente muito satisfatórios e a gente sempre bateu em fazer o nosso Guzerá, o nosso acasalamento de Guzerá aqui, com os melhores touros que tinha à disposição. E muitos touros frutos da criação da Marca-Sol. O trabalho desenvolvido pela Marca-Sol Guzerá requer muito empenho e dedicação à raça. Só assim é possível produzir animais como estes, modernos, funcionais e referência nas principais características de importância econômica. Nós criamos o Guzerá por várias características que nos chamaram a atenção. A sua precocidade, rusticidade, fertilidade e o ganho de peso que essa raça imprime quando ela é cruzada, às vezes com o Nelore, que a gente faz o Guzonel, com o europeu, que a gente faz um F1. Então, são várias características que imprimem muita funcionalidade no rebanho. Então, por isso que a gente escolheu o Guzerá e continua aí trabalhando dia a dia para conseguir um animal realmente funcional. Nós incentivamos demais a carcaça do animal, entende? E a habilidade materna, porque a coisa mais barata que existe é o leite da vaca. E fizemos questão que fossem animais que realmente estavam preparados para o Brasil Central, onde está o núcleo, o grande criatório do Brasil. Sempre em busca de produzir animais eficientes, a Marca-Sol realiza cautelosa pressão de seleção e vem alcançando excelentes resultados com a produção de animais de genética superior. Nós agora tiramos um número grande de touros realmente qualificados dentro do que nós achamos correto, e a gente está vendo que os bezerros estão outro, entende? Bezerro peitudo não tem mais, bezerro bigudo não tem mais, bezerro paca peituda não tem mais, bicho bravo quando aparece elimina. E isso em conjunto com o quê? Com fertilidade dos animais. Os animais têm que ser precoce, entende? Precisa ter realmente que as vacas parem entre 2 anos e meio, para você alcançar uma vida útil dessas vacas muito maiores. A avaliação ela é bem criteriosa, ela começa desde o acasalamento até o nascimento dos bezerros. Depois da desmama, nós pesamos esses animais de 3 em 3 meses, aferimos CE também. Esses pesos são enviados para a BCZ e para a NCP e gerado DEPS. Depois disso, nós fazemos uma avaliação morfológica desses animais e pensamos também os animais com as melhores DEPS e inserimos eles no leilão. E para multiplicar essa genética,
Vem aí mais uma edição do leilão virtual TVSAT Marcassol Guzerá, que o canal do Boi mostra no dia 29 de agosto, terça-feira, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, com a oferta de produtos de alta qualidade. Serão ofertados 40 touros PO, prontos para servir a campo. Como vocês podem ver, eles apresentam uma carcaça muito volumosa. São animais muito rústicos, foram todos criados e recriados a campo. Ao mesmo tempo, eles são muito dóceis. Eles vêm com andrológico positivo, 650 quilos de peso médio, 38 de CE aos 30 meses. Também ofertaremos 3 touros que nós indicamos para repasse de gado PO. Além disso, serão ofertados 35 novilhas com peso médio de 520 quilos e todas estão prenhas de touros renomados na raça. Eu gostaria de convidar você, amigo pecuarista, a acompanhar com a gente o 37º leilão virtual da Marcassol Guzerá, que vai ser dia 29 de agosto, uma terça-feira, às 20h30, horário de Brasília, pelo canal do Boi. E vale lembrar que esse leilão do dia 29 agora é o último leilão da Marcassol de 2017. O próximo será só em maio de 2018. Então, aproveite essa oportunidade. Eu aguardo todos vocês, gaste um tempinho, ligue a televisão e fiquem conosco. E desde já, um abraço a vocês todos que mexem com o ramo da pecuária e o ramo da agricultura. Gostei da trilha também do Fábio Júnior. Por aqui a gente tem mais informações, você viu? É a última oportunidade em 2017, depois só em 2018. E olha só, a gente tem um convite especial para você, porque no próximo dia 4 de setembro, daqui a alguns dias, portanto, você pode se planejar também com transmissão aqui pelo canal do Boi. Você acompanha o leilão de touros Cenepol Brandamundo e convidados. E sabe quem vai te fazer esse convite? Olha só, Michel Teló. E ele é o Missáter. Veja só. Dia 4 de setembro, vamos fazer um leilão para vender tourada Cenepol, né? Tourada criada a campo, touro rústico. Então vai ser Cenepol Brandamundo e Cenepol Pantanal, companheiro. Que beleza, hein? Não perca. Um abraço. 4 de setembro. Tá vendo? É 4 de setembro, imperdível, muitos leilões de hoje até o começo do mês de setembro. E por aqui é hora de intervalo. Vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre a raça Girolando. Falaremos muito sobre essa raça que está apresentando uma grande procura aqui em Mato Grosso do Sul. Fique por aqui. 8h03 pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está sintonizado aqui na nossa programação. E eu vou falar sobre investimento, porque no próximo dia 9 de setembro, às 14 horas, com transmissão aqui, claro, pelo canal do Boi, você acompanha a 28ª edição do leilão Prudenmocho. Mas quem vai te trazer informações detalhadas deste evento, que dá tempo de você se organizar, é o leiloeiro Éder Benite, o Catatal. Bom dia, Catatal. O que você traz para a gente já para informar do dia 9 de setembro? Bom dia. Como é que vai a senhora? E parabéns, né, pelo aniversário, parabéns por todo o trabalho, quer dizer, e poder falar realmente de um trabalho, de um leilão que é um marco, que é o 28º Prudenmocho. Quase 30 anos produzindo essa genética. E o que o amigo está observando agora nesse momento, a melhor prova cabal de um reprodutor não é só o papel, não é só o que está escrito na régua de DEP, não é só a beleza, é comprovar com fatos e, evidente, mostrar a produção de bezerros, a produção de novilhas precocinhas e, evidentemente, essa novilha vaca, por quê? Porque elas emprenharam aos 18 meses. Novilhada que já estão na sua segunda cria, olha o temperamento, a docilidade. Isso aí, que você está vendo agora, isso aí evidentemente que é um trabalho que é feito na base, ou seja, onde se produz os touros. O Prudenmocho, através da marca REF, né, da Prata Agropecuária e da GB, sem dúvida nenhuma, comprova fatos importantes. Olha a tourada no vídeo, né? Olha a largura de peito, o peso, a régua de DEP dos touros, quer dizer, olha, se somarmos aí, são 130 anos de seleção em um único evento
para você, de uma magnitude, de um tamanho, né, que os senhores terão no próximo dia 9 de setembro. A transmissão será pelo Canal do Boi, direto da Expo Prudente, né? Meu amigo Rubinho aguarda, Rubens Ferreira, aguarda a sua participação, né? E, sem dúvida nenhuma, pela qualidade dos touros. Olha a amplitude de posterior, como evidencia bastante o patinho, espaçamento entre costelas, abertura de peito, uma ossatura muito forte que tem os touros. E você, quando busca na parte econômica do touro, você observa comigo essa garupa que evidencia bastante. Isso ele vai transmitir para os seus filhos. Agora eu quero mostrar uma tourada jovem, né, geração 2015. Olha, a tourada ela não perde o mesmo perfil, ela não perde as mesmas características de vida desse ou daquele touro. E uma régua de DEP com um touro top 0,5, top 1, top 2, top 3, top 4, e a prova tá aí, ó. Olha a bezerrada, bezerros, filhos de touros do Prudem-Mocho, tá certo? E a melhor prova tá aí, ó. Evidencia bastante a qualidade, a raça, a precocidade das fêmeas, como eu mostrei na fazenda do meu amigo Filé, aqui no Pantanal da Inhacolândia, emprenhando novilhas aos 18 meses. Quer dizer, você tem um ganho de qualidade, você tem um ganho de genética e você consegue encurtar todo o processo em relação a novilha emprenhar, 9 meses de gestação, 7, 8 meses para você desmamar o bezerro. Então, tudo isso, olha a novilhada das precocinhas aí. É a imagem das novilhas que emprenharam aos 18 meses no Pantanal, na Serra da Alegria, no Pantanal da Inhacolândia. Agora, como é que você consegue isso? Usando uma ferramenta importante, que é o touro do Prudem-Mocho. São 28 anos realizando, e eu tenho tido o prazer há mais de 10 anos à frente do martelo desse grande leilão. Pode ter a certeza, o melhor leilão de mocho do Brasil vai acontecer no próximo dia 9 de setembro, com a transmissão do Canal do Boi, tá certo? Meu amigo Rubens Ferreira, a Prata Agropecuária e a GB, Geraldo Bordão, estarão comercializando 110 touros. Frete free. No estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, se você comprar 3 touros acima, você já está valendo frete. Se você comprar acima de 10 animais, os senhores terão 1.000 quilômetros de frete free. Se o senhor comprou 25 animais, nós entregamos em qualquer lugar do Brasil os touros. Então, em nome do meu amigo Rubens Ferreira, em nome da GB Agropecuária e da Prata Agropecuária, nós aguardamos vocês no próximo dia 9, em Presidente Prudente, com a transmissão do Canal do Boi. É com você, Antônio. Muito obrigado, Éder, pelas informações, pela participação. E agora nós vamos falar sobre a raça Girolando. Girolando é um gado brasileiro que surgiu a partir do cruzamento da raça Zebuína Gir, juntamente com o gado holandês. Daí surgiu a raça Girolando, que tem grande potencial produtivo para a produção de leite. E é sobre essa raça que a gente fala agora no Bom Dia Entrevista. E para falar mais sobre a raça Girolando, eu estou aqui recebendo a veterinária, produtora de leite e também presidente da Girolando MS e diretora da Associação Brasileira da Raça Girolando no Brasil, Aurora Real. É um prazer ter você junto com a gente. Nós sabemos do seu carinho para a raça Girolando e vamos falar tudo sobre a raça agora no Bom Dia Entrevista. Muito bom dia para você. Bom dia. Sabe aquele cruzamento que dá certo? Café com leite, vinho com queijo, arroz com feijão? É o Girolando, né? É o cruzamento que deu certo. Vamos falar das principais características da raça. Conta pra gente as principais características da raça Girolando. O Girolando é uma raça brasileira, tropical, é uma raça que se adapta a qualquer ambiente, é uma raça que está pronta para que se colocado no ambiente que o produtor tem. São vários graus de sangue, né? A raça em si é os 5/8, que é o final desse cruzamento, que é uma raça sintética. Então é o PS nosso, não é puro sangue, é puro sintético. Ele é uma raça que está sendo desenvolvida, confirmada e realmente que nos dá muito orgulho no campo. Então, nós temos vários graus de sangue até chegar nesse produto. Ele tem a rusticidade das raças zebuínas e também tem o grau de produção da raça holandesa, né? Ele produz mais leite com isso?
Olha, é fantástico, Antônia. A gente tem visto no campo, assim, animais produzindo. Claro que depende da alimentação, da sombra, do carinho, do bem-estar, da adaptabilidade desse animal no campo. E aí entram todas as somatórias que o produtor tem que ter antes de ter a genética, né? Que a gente fala assim, a genética é um item. Sim. Dentre tantos outros. Mas o girolando, ele dá leite a pasto, ele dá leite na ordenha, ele dá leite manual, ele dá leite com bezerro, sem bezerro. Então, ele realmente tem a produtividade do holandês, que é a melhor raça do mundo, com a rusticidade do zebuíno, do gir, formando esse cruzamento que realmente nos tem dado muito orgulho. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem tido realmente grandes recordes de leite com a produção do girolando. E qual que é a média de produção de leite por lactação? É muito difícil de te falar isso, porque depende do manejo. Mas nós temos vaca de 40 litros, tem vaca de 30 litros. Então, realmente, assim, depende do manejo que o produtor tem. O potencial está ali, basta explorar. Fala um pouquinho pra gente sobre o trabalho da associação. Aqui, nós sabemos que a procura pela raça girolando aqui em Mato Grosso do Sul tem sido muito grande, tem sido crescente. E qual é o trabalho da associação aqui em Mato Grosso do Sul? A Associação Brasileira de Girolando, ela está presente realmente no Brasil inteiro, né, dando apoio ao produtor, dando apoio ao registro, estando presente através do site. Hoje você acessa pelo site, você tem condições de saber quem é a mãe, quem é o pai, de onde veio esse animal, qual a produção de leite, qual é a média que ela está produzindo, que história tem esse animal. Então, a gente traz dentro dessa associação todo esse argumento do produtor que ele me pergunta, por que, Aurora, que eu tenho que registrar? Vaca com brinco dá mais leite? Lógico que não, é muito além do brinco, né? É todo esse cuidado que tem por trás. Então, a associação, ela está presente aqui no Mato Grosso do Sul, com o técnico, né, que fica à disposição, com o pessoal do núcleo, que faz reuniões mensais, que tem realmente uma preocupação de estar abraçando o produtor como um todo, né? A gente tem essa ideia de que não adianta você ter o belo animal que produz, se você também não tiver todas essas somatórias que vão fazer com que esse animal realmente nos dê orgulho e produza tudo que ele está pronto ali para produzir. Vamos falar sobre um evento que acontece entre hoje e amanhã aqui em Campo Grande, que é o julgamento da raça com a classificação dos animais. Quais são as principais características na hora da avaliação? Realmente já fica o convite, vão lá para ver, para entender um pouquinho do que é essa raça. Nós teremos o grau de sangue meio sangue, que é o gir com o holandês, depois o 3/4, que é um pouco mais voltado para o holandês, e os 5/8, que é a raça realmente na harmonia total de tudo que ela tem de expressividade, tanto de beleza quanto de produtividade. O que é visto na pista? A preocupação das pessoas é pista, Aurora, é elite, é só para ficar desfilando top models? Não, é o reflexo do trabalho, é o reflexo de tudo que foi feito lá na fazenda. Então, o convite é para que você vá lá no parque, olhe animais desfilando, mostrando postura de pé, mostrando o tamanho da arcada que ele tem para poder realmente sustentar o úbere, mostrando toda a beleza, toda a produtividade. E, olha, quando você vê aquele tanto de leite que aquele animal pode produzir, realmente, assim, olha, a gente realmente fica emocionado de ver a beleza, a produtividade dessa raça. Falando em graus de sangue, são considerados girolandos animais com quais graus de sangue? Na verdade, como o girolando é um puro sintético, sim, ele passa como se fosse um F1, um F2 e a raça em si. Então, meio sangue, 3/4, 7/8 e os 5/8, que é a raça em si, né? Que é a raça que realmente ela vai aceitar só o touro girolando e que vai fechar essa raça que no futuro será só girolando, né? Mas hoje meio sangue, 3/4, 5/8 estarão na pista à disposição de quem quiser conhecer um pouco mais. Só para a gente finalizar esse assunto, acontece quando e onde esse evento? Na Acrisul, na Expo MS, hoje à tarde e amanhã de manhã. Tá? Então, realmente, assim, é um espetáculo, vai estar o juiz de fora, um juiz experiente, que vai ficar explicando os graus de sangue, mostrando a beleza daquele animal, o defeito daquele animal, né? Por exemplo, gostaria que esse animal tivesse mais postura, tivesse mais úbere, mais espaçamento das costelas. Então, são classificações morfológicas, classificações da raça, que me comprovam que ela vai ser produtiva e que ela vai para o campo depois e vai me dar grandes filhas. Nós estamos falando da raça girolando, mas também é importante falar que o mercado produtor de leite está passando por uma situação bem difícil. Tem vários produtores de leite que estão desistindo da atividade.
E acontece amanhã o Grito do Leite, com propostas para ajudar esse setor. O que vai ser proposto amanhã nesse manifesto? Muito importante. Nós não teríamos, assim, orgulho de ficar somente na pista desfilando animais, mesmo que esses animais nos deem orgulho e que realmente são frutos do trabalho, mas a gente não pode esquecer que muito produtor está parando a atividade. Nós estamos passando por um momento difícil na nossa política e nosso preço do leite está baixando. Então, tudo está aumentando e o preço abaixando. Então, vai ser um grito, um pranto do leite, onde o produtor vai estar sendo representado por uma carta que nós vamos entregar aos representantes com algumas coisas que nos dão a ideia de que possa melhorar, que possa vir a somar. Então, entre elas é o consumo do leite. Sim. Né? Eu estou aqui falando aqui do leite, aqui beba leite, manteiga, derivados, né? Porque a gente quer chamar atenção para esse produto tão nobre que é o leite. Então, entre uma das ações... Mostra pra gente ali a camiseta. É uma camiseta que eu tenho orgulho aqui, ó. Leite, queijo, manteiga e derivados. O objetivo da gente Isso aqui é uma campanha do Beba Mais Leite, da revista Integral, que a gente tem muito orgulho de conhecer, né? Tá aqui leite, queijo, iogurte, manteiga e tudo de bom que o leite nos traz. Então, a gente vai estar fazendo uma carta, entre elas, importação do leite, vários itens que a Câmara Setorial tem desenvolvido nesse período, em prol de levantar a bandeira branca do leite. Né? Em prol mesmo de, olhem para este setor, realmente valorizem um produto que é nobre. Aurora, nós temos aqui um quadro onde o telespectador pode participar, pode comentar algum conteúdo que a gente apresenta, pode fazer perguntas, e é o quadro Você no Bom Dia. Aí. Quero aproveitar a sua presença e quero fazer com que você responda uma pergunta para uma telespectadora que perguntou sobre o mercado produtor de leite. Vamos ver aqui uma mensagem que a gente recebeu pelo WhatsApp do Bom Dia Produtor. Mensagem da telespectadora Adriana. Nós temos a mensagem? Temos sim. Bom dia, meu nome é Adriana Silva Cária, de Arinos, em Minas Gerais. Nós, produtores de leite, não temos o menor valor. Vamos lutar por um preço justo. É inaceitável saber que o nosso Brasil importa leite. É mais fácil importar ao invés de incentivar a produção com um preço justo? Perfeito, Adriana. Essa é a nossa luta, né? Esse é um dos itens que está na nossa carta. A Associação Brasileira, através do nosso presidente, está com um manifesto de pedir uma pausa na importação do leite do Uruguai, justamente para que a gente valorize o nosso produto. Hoje, o leite que chega de fora é mais barato que o leite que nós produzimos aqui. E isso dói no coração, né? A gente que levanta todo dia, não tem nem feriado, nem domingo, nem nada, saber que o nosso produto é tão menor. Fica o nosso alerta e estamos trabalhando, esse é um dos nossos itens. Entre esse manifesto de não importar mais leite do Uruguai, da Argentina, fala pra gente o que pode ser feito para melhorar esse mercado. Diminuição de imposto, valorização do consumo. Muitas empresas aqui no MS dizem que não estão produzindo porque não tem consumo. Onde há tanta coisa contra o leite, a gente vê que é um material que tem cálcio, que tem proteína. Um adolescente compra whey e nós temos um whey pronto. Então, Sim. É valorização do consumo, tentando realmente que a gente consuma mais o leite, valorize mais o produto, entre outros itens que a gente tem trabalhado na Câmara Setorial. Aurora, quero agradecer a sua participação aqui, é um prazer ter você junto com a gente no Bom Dia Produtor. Nós sabemos o quanto você ama a raça Girolando e divulga pelo país. E você é uma forte pessoa no setor do mercado produtor de leite, por isso nós trouxemos você hoje aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós temos mais informações com Elaine Valdez. Vou falar agora sobre o clima na região sudeste, onde a porção norte, principalmente mineira, vem sofrendo mais com a falta de chuva, chuvas bastante regulares na região sudeste. Vamos então perguntar a Somar Meteorologia se muda esse padrão, será que principalmente essa porção norte deve receber água por esses dias? É com você, Juliana. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel.
ainda não há tendência de retorno das chuvas para a região sudeste, principalmente nas áreas onde o déficit hídrico é mais intenso. Nas áreas em laranja e também em vermelho do mapa, é que a disponibilidade hídrica vem diminuindo de forma mais expressiva por conta da falta de chuvas. E durante os últimos dias, choveu principalmente nas áreas do sul da região sudeste, especialmente entre São Paulo, sul de Minas Gerais e também o sul do Rio de Janeiro. Nessas áreas, o retorno das chuvas garantiu a recuperação dos índices de umidade do solo. E no decorrer dos próximos 5 dias, a tendência é de tempo seco em grande parte do sudeste, pancadas de forma muito isolada nas áreas litorâneas no estado do Espírito Santo. Durante o segundo período, essas instabilidades ainda não devem persistir na região e o tempo firme é que ainda segue predominando nos 4 estados da região. Durante o terceiro período, o comecinho do mês de setembro ainda deve ser marcado pela falta de chuvas no sudeste e ainda não há expectativa do retorno das chuvas para a região, porque agora quem passa a atuar é um bloqueio atmosférico que acaba inibindo a formação de instabilidades na região sudeste. Então, os pastos nas áreas mais secas da região, principalmente nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, devem seguir enfrentando problemas para conseguir se desenvolver e ainda mantém ritmo de crescimento mais lento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Girolando, girleiteiro, holandês, jersey, pardo suíço e guzerá leiteiro. Alguns dos principais exemplares em termos de genética participaram da Copa do Mundo das Raças Leiteiras durante a Mega Leite. O evento aconteceu na capital do estado que mais produz leite no país. Neste ano foram 1.740 inscritos, 102 a mais do que no ano passado, o que tornou os torneios leiteiros e os julgamentos em pista ainda mais competitivos. O animal, para se destacar nas pistas, de holandês ou de outras raças, a primeira coisa que tem que ter é uma aparência geral que agrade ao juiz. E uma palavra que talvez que descreva um animal completo hoje seria um animal equilibrado. Ele combina bem as partes que são corretas. E ele é harmonioso, tem estilo, porque afinal de contas o julgamento ele se baseia num visual que o juiz tem que agradar. Na questão zootécnica especificamente, quando a gente fala em bezerras, a estrutura leiteira e as pernas e pés são as partes mais importantes. No caso de vacas, ubre representa mais, uma vaca tem que ter um ubre excepcional para ser uma grande campeã ou uma vaca diferenciada em pista. O ubre representa mais ou menos 50% da parte morfológica de uma vaca vencedora. Ou seja, uma vaca que combina uma boa aparência geral com um excepcional sistema mamário, ela tende a ser uma campeã ou tende a disputar com mais credibilidade os concursos em que nós, jurados, estamos procurando. E durante o torneio leiteiro, números que impressionaram os jurados. Foi uma melhora do ano passado para cá, umas produções muito consideráveis, bacana. Tivemos aí uma grande campeã com 68 quilos de média, diária. E esse ano também tivemos algumas premiações em dinheiro no torneio. No torneio GIR, raça que possui a característica de ser resistente a altas temperaturas, a grande campeã foi a duquesa. Mas foi na categoria vaca jovem que a Maia, proveniente de uma fertilização in vitro, foi o animal que mais se aproximou do recorde histórico, produzindo mais de 56 litros por dia. O torneio leiteiro é realizado 10 ordenhas, 10 pesagens nos horários das 6 da manhã, 2 da tarde e 10 da noite. E a gente pesa esse leite, essas 10 ordenhas, e aí excluído a maior pesagem. Depois fazemos uma média dividindo as 9 por 3, que são 3 tiradas por dia, e fazemos a média diária do animal. Então, no concurso leiteiro é medido a produção, o volume de leite, que cada animal na sua categoria produziu, e também a avaliação do ubre, que tem o julgamento de ubre, de melhor ubre de cada categoria. É uma feira que é feita para o produtor mostrar o que ele tem de melhor de genética. Nosso país hoje principalmente Minas Gerais, o estado que mais produz leite, e aí com essa feira ele consegue mostrar o que ele tem de melhor de genética na sua propriedade. E essa genética, principalmente da fêmea leiteira, é expressada dessa forma, na produção de leite.
Então, é muito importante um título desse durante essa feira, que o produtor pode estar exportando até para fora do país essa genética. E quem visitou a feira estava mesmo de olho na genética brasileira, principalmente no girolando, raça que combina a produtividade do holandês com a rusticidade do gir. E bateu recorde de inscrições com 711 animais. É a oportunidade da gente estar mostrando vários novos touros dentro do girolando, 3/4, 5/8, que foram lançados agora recentemente após o pré-teste que a gente chama, que foi feito em Uberaba, e que já estão na nossa central tairana coletando sêmen, alguns inclusive já liberados para comercialização. Então nós já estamos tendo uma procura bastante interessante por esses novos touros da raça girolando. E o girolando obviamente é composto, o holandês faz parte da composição do girolando. Então existe uma demanda e uma procura muito grande por touros holandeses, e a Cemex sempre teve uma tradição muito grande em fornecer touros que dão resultados muito positivos no girolando. Então a gente também está visualizando e tendo aí uma procura muito grande pela bateria de touros holandeses que vão compor aí a próxima geração de girolando. E neste bloco voltado para a produção de leite, nós vamos falar sobre duas cultivares que são recomendadas para você que é produtor de leite. Ipiporã e Quênia. Quem vai falar para a gente sobre as características dessas cultivares é Guilherme Beretta, da Gemem Pasto, que já está por aqui nesta manhã de sexta-feira. Guilherme, bom dia. Essas cultivares ajudam na produção de leite? Olá, Antônio, bom dia a todos. Olha, Antônio, sem dúvida, é uma das boas opções para o produtor de leite, inclusive também, né? Não dizendo que na pecuária de corte não vá bem, mas também atende muito bem, mas em especial na produção de leite. Nós temos que lembrar sempre, né, Antônio, que a vaca de leite ela precisa consumir uma forragem de boa qualidade e tudo isso com certeza vai ser convertido em produção leiteira. E tanto o Ipiporã, que é a primeira braquiária híbrida lançada pela Embrapa Gado de Corte, e como o Quênia, né, que é o segundo pânico híbrido, atende essas exigências. Além da produtividade, eles têm a característica marcante da qualidade da forragem. E é isso que a vaca precisa. Ela precisa de uma forragem que tem aí 12, 13, 15% de proteína, que tenha bastante folha, afinal a folha é o que faz o animal ganhar peso ou produzir leite. Então essas duas cultivares o produtor de leite pode apostar que sem dúvida será bem-vinda. Existe alguma recomendação com relação ao solo? Tem que estar mais fértil ou não? Para qual tipo de solo que é recomendado? Boa pergunta, Antônio, é uma pergunta bastante corriqueira. Olha, por ser bastante produtiva, então a gente consegue instalá-la, tanto a Ipiporã como o Quênia são forrageiras exigentes em fertilidade do solo. Então, diga-se de passagem, o produtor rural, ele precisa, mediante a análise de solo, ele precisa fazer toda a correção, porém, são forrageiras, como eu já disse, vão converter tudo isso em produtividade, seja pecuária de corte, seja pecuária de leite. Com relação ao solo ainda, aceita solo encharcado, mais encharcado, menos encharcado? Essas cultivares, elas se adaptam para solos mais encharcados ou não? Não. Realmente são para solos que tenha melhor drenagem, que não tenha esse acúmulo de água, nem lâmina de água. Desde solos de cerrado, o produtor muitas vezes está no solo de cerrado, mas ele fazendo a correção, ele pode instalar também, implantar tanto o Quênia como o Ipiporã, ou aquele produtor que está num solo de melhor fertilidade. Então, é muito importante, Antônio, o produtor fazer essa análise de solo. A análise de solo é o que vai dar o horizonte, vai dar o norte, a quantidade de calcário, a quantidade de gesso, né? A correção com macro e micronutrientes. Enfim, são espécies exigentes, automaticamente o produtor precisa fazer a correção de solo. Ipiporã e Quênia, qual o grau de produtividade dessas cultivares? Tem algum estudo com relação a isso? Tem. As pesquisas da Embrapa nos mostram, Antônio, que, por exemplo, no Ipiporã, que é uma braquiária híbrida, é um cruzamento de uma brisanta com uma braquiária rusiziense, e essa braquiária ela tem como grande ponto forte a qualidade da forragem. Né? Em estudos, né, em ganhos de peso em animais de corte na Embrapa, nós vimos que ela praticamente é imbatível
quando a gente tem esse quesito em relação às outras braquiárias. Então ela ganha de Piatã, ela ganha de Charaés, ela ganha da Decumis, da MG4, todas as outras braquiárias, o Piatã, perdem para ganho de peso individual para a Ipiporã. Quando a gente pensa em produção de massa, talvez ela não seja a braquiária mais produtiva, mas como a gente está falando em pecuária de leite e o produtor precisa dessa qualidade, talvez é a grande característica que atenda às exigências nutricionais de uma vaca leiteira. Ô Guilherme, fala pra gente desse trabalho que a Unipasto faz em parceria com a Embrapa. Pois é, a Unipasto é um seleto grupo de algumas empresas, hoje nós temos aí 31 empresas que participam da Unipasto, e a Unipasto é uma associação que fomenta a pesquisa, que financia a pesquisa. Então é gerado recurso dessas 31 empresas e desses recursos parte é enviada para a Embrapa, onde nós temos aí realmente a conversão de tudo isso em lançamento de novas cultivares, em tecnologias para o homem do campo, seja, como eu já disse, na pecuária de corte ou também na pecuária de leite. Nós temos um VT? Exatamente. O Marcos Roveri, que é o diretor executivo da Unipasto, ele fala exatamente dos lançamentos, tanto do Ipiporã e do Quênia, e das características dessa cultivar. Dá uma olhadinha. Nós temos mais um convidado para falar sobre as tecnologias lançadas pela Embrapa Gado de Corte e que vão impactar no mercado. Para isso, nós vamos bater um papo com o Marcos Roveri, que é gerente técnico da Unipasto. E você sabe que a Unipasto é a entidade que agrega as empresas sementeiras que produzem sementes no Brasil. Marcos, tudo bem com você? Tudo bem, e você? 2 lançamentos fantásticos da Embrapa, né? Fantásticos. Materiais que estão sendo desenvolvidos desde 92, né? E a partir desse ano nós temos essas 2 novidades para oferecer para o agropecuarista. Bom, o que a gente gostaria de saber de você, tecnicamente, na verdade mercadologicamente, como que essas cultivares, novas cultivares, a Ipiporã e o Quênia, vão se comportar no mercado? Ou seja, qual é a necessidade que o mercado tinha delas? Vamos dividir, né? Então, em relação à Ipiporã, que é uma braquiária híbrida, né? A primeira braquiária híbrida da Embrapa, então a ideia desse material foi tentar atender os pecuaristas da região do Cerrado e da região amazônica, principalmente em áreas bem drenadas, onde tem um problema da cigarrinha das pastagens, que praticamente vem dizimando essas áreas. Para você ter uma ideia, até próximo a Brasília, onde eu fico a sede da Unipasto, praticamente lá a cigarrinha já está tomando conta. Praticamente o produtor não tem hoje no mercado uma cultivar forrageira que seja resistente à cigarrinha. Então a Ipiporã ela veio para cobrir esse mercado, mas não para cobrir o mercado onde o marandu esteja morrendo. Porque onde o marandu está morrendo é uma síndrome, tem várias características, tá certo? E a cigarrinha é um componente, mas esse material ele não aguenta encharcamento. Então ele não pode ser direcionado, por exemplo, na região amazônica, lá no bioma Amazônia, onde tem problema de umidade do solo. Então onde a área é bem drenada, você pode colocar o material sem problema. Agora, onde tem problema de encharcamento, ele não pode ser colocado. Esse é o Ipiporã. No caso do Quênia é o seguinte, é um material de alto teor proteico. Pra você ter ideia, ele apresentou os resultados 30% superior ao Tanzânia, considerado o capim de melhor qualidade nutricional. Então, esse material para produção de leite, para sistemas mais intensivos, é um material que vai se encaixar muito bem. Ou seja, o mercado então tem aí 2 novas cultivares para aumentar a produtividade. Esse é o objetivo. Isso. Então, produtividade e resolver animal, problemas pontuais como cigarrinha das pastagens. Então, é um diferencial muito grande, né? Então, hoje você pega de todo o portfólio que você tem de forrageiras, você não tem um material com resistência à cigarrinha. A cigarrinha marra-narva, que praticamente vem dizimando as pastagens do Brasil. Então, é só para mostrar aqui para você que é o seguinte, essas 2 espécies de cigarrinha são as mais comumente encontradas nas pastagens do Brasil, né? Que é as cigarrinhas típicas, né? Que é a Notosulia e a Deois, né? Aquelas pintadinhas, né? Que o pessoal conhece. Agora, o grande problema que a gente está encontrando é com essa aqui, que se chama marra-narva. Uma cigarrinha mais vermelha, tem várias espécies e ela que vem dizimando praticamente toda essa parte do bioma Amazônia, uma parte do Cerrado. Então, esse material, o Ipiporã, ele é resistente por antibiose a essa cigarrinha. Aqui, então, a mais voraz entre elas, né? A mais voraz. Isso aqui é um dano danado. Então, praticamente, ela é um componente da morte do brequiarão. Do brequiarão. É um dos componentes. Porque o brequiarão, todas as cultivares que tem no mercado, nenhuma é resistente a uma marra-narva igual a essa aqui. A Ipiporã. A Ipiporã.
No caso do Quênia também, ele é resistente também a marra-narva. Só que os pânicos não têm problema com marra-narva, pelo menos por enquanto, certo? Mas nas avaliações dos pesquisadores da Embrapa, esse material também é resistente a marra-narva. Mas dentre as brequiárias não existe. Que é a melhor solução, né? Uma cultivar resistente do que a aplicação de... Exatamente. Porque tudo que você faz na pastagem, certo? Pelo valor agregado que ela tem, tudo fica caro. Entendeu? Então, por isso você tem que, dentro dos bancos de amorplasma, dentro dos cruzamentos, você tem que optar por culturas que tenham... Que são resistentes, né? Resistência. Claro, economicamente é mais viável, né? E ainda ecologicamente também, do que aplicar, né, um inseticida. Resistência e tolerância. Então, essa linha que a Embrapa segue, né? Para apresentar para os agropecuaristas. Legal. Olha, meu amigo produtor rural, você que gostou da Ipiporã ou também do Pânico Quênia, esse é o momento de você fazer boas aquisições. Afinal, a Germipasto é uma das conveniadas, aí, das associadas da Unipasto e tem autorização para fazer a comercialização desses dois produtos. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Aí está o nosso endereço eletrônico, né, o germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais você também tem a oportunidade de entrar em contato com a empresa, Facebook e também Instagram. E no YouTube, diversos vídeos, inclusive você pode conferir vídeos falando um pouquinho mais dessas duas grandes cultivares. Não perca essa grande oportunidade, os contatos da Germipasto aí na sua tela. Bom, Antônio, por hoje é isso que a gente tinha, né? Bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda, até mais. Obrigado, Antônio, um abraço. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações na sua manhã, já informações do mercado financeiro. Fico por aqui. 8h40 pelo horário de Brasília, uma excelente manhã de sexta-feira para você que está sintonizado no Bom Dia Produtor. Por aqui tem novidade, viu? Eu vou mostrar para você, talvez você não tenha visto ainda, uma forma inovadora de manejo. Foi desenvolvido pela MSD Saúde Animal e chama-se Programa Creating Connection. Veja só que interessante. Obrigado por estar aqui mais uma vez, Denis. Vamos agora falar desse projeto que a MSD desenvolve no Brasil, que é um projeto, aliás, mundial, né? O Creating Connections. Para você que está acompanhando, vamos a Creating Connections, é um projeto mundial da empresa, né? Explica para mim o que é esse projeto. Obrigado, Puga, pela oportunidade e pelo convite. O Creating Connections nada mais é criando conexões, é uma forma de manejar os animais com a conexão do homem e o bovino, de uma maneira que a gente consegue movimentá-los, conduzi-los com baixo estresse, e isso tem uma série de vantagens que nós vamos discorrer aqui no dia de hoje. E é um programa mundial, que já está nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, no México, África do Sul e Austrália. E no Brasil nós desenvolvemos esse programa em algumas fazendas parceiras por todo o Brasil e trazendo uma série de benefícios e vantagens para o pecuarista parceiro da MSD. Para quem está nos acompanhando agora, vamos ver essas imagens, o que significa esse gado no curral e o comportamento das pessoas que estão atuando nesse curral. Normalmente as pessoas se posicionam atrás do gado para movimentá-los e o gado não consegue entender essa linguagem. Aqui nós estamos trabalhando com a postura corporal e com o olhar, mostrando para o animal qual que é o caminho que ele deve seguir para encontrar essa passagem e se mover de uma maneira natural, calma, tranquila, sem acidentes, sem contusões, de uma forma que a carne desse animal vai ter mais qualidade e também os animais vão ter baixo estresse, e baixo estresse significa mais imunidade contra eventuais doenças que possam acontecer no rebanho. Ou seja, o comportamento é braços abaixados, sem assustar o animal, sem provocar estresse no animal. Sem nenhum objeto na mão, sem nenhuma bandeira, sem nenhum pau, é um manejo sem nada nas mãos. Nós estamos trabalhando aqui, o Anthony, que é um colaborador da MSD, está se apresentando para o rebanho e ele já está se posicionando para mostrar onde que ele quer que esses animais caminhem. Então vamos acompanhar o desenrolar dessa atividade? Aqui, os animais já estão apontando lá na porteira e já entenderam qual que é a mensagem. Aqui, ó, mais outro manejo. Também. Ele está se apresentando. Aqui é um lote de... Tem vacas aqui, que é uma característica
desenvolvimento que foi aqui no Brasil pela equipe da MSD, trazendo um programa que até o momento vinha sendo trabalhado em confinamentos americanos e nós conseguimos introduzir esse manejo em fazendas extensivas do Brasil com vacas zebu. Aqui, por exemplo, ó, é um funcionário de uma fazenda treinado por nossa equipe que está conduzindo vacas Nelore, que tem um instinto, é um animal que é mais... não é tão manejado assim de fazendas extensivas e ele tem uma reatividade maior. E assim ele vai conseguir conduzir... Mesmo sendo um animal, vamos dizer assim, com comportamento mais difícil, é possível ter esse controle. É possível conduzir, mesmo um animal com maior reatividade. E ao longo do tempo, conduzindo os animais com mais calma, com mais tranquilidade, os animais vão perdendo essa reatividade e vão sendo mais... conectando mais fácil com o homem, podendo ser essa mais bem conexão manejados. do homem com o animal que traz algum benefício. Agora, que benefícios especificamente nós temos, Denis, para o produtor, para o pecuarista? Basicamente, nós temos uma resposta direta na diminuição de contusões nos animais. Então, o manejo pré-abate feito de maneira tranquila, de maneira calma, significa menos carcaças lesionadas no frigorífico. Ou seja, gado não se machuca com facilidade se você trata com docilidade. Com certeza. Um gado menos estressado tem reserva de glicogênio e a questão da carne DFD, que é do inglês, a carne dura, né? Carne mais firme, carne seca e carne escura, é um problema que o frigorífico tem com problemas de carne de animais estressados, isso também deixa de ocorrer. Você tem um animal mais calmo, tem reserva de glicogênio, o pH dessa carne atinge os níveis desejados e essa carne vai ter mais maciez, mais suculência e cor desejada que a dona de casa deseja na gôndola do supermercado. Ou seja, para o frigorífico também é um bom negócio que o gado seja bem tratado. Toda a cadeia ganha. O pecuarista ganha por menos contusões, o frigorífico ganha por uma carne de qualidade e o dono de casa tem a certeza que essa carne também tem qualidade. Então vamos ver o manejo no campo, né? Porque o filme mostra claramente como é feito esse manejo, o cuidado que é desenvolvido, né, para tratamento desse gado, né, como você desenvolve com cuidado toda a operação de curral, né? Bem diferente do que nós víamos nos últimos 10, 20, 30 anos, não? Sem dúvida. As pessoas no Brasil acabaram abrindo fazendas novas, sempre aprenderam por gerações manejar o gado de uma maneira bruta. E, na verdade, os animais, eles não são animais bravos, animais que são agressivos. É o manejo que os torna. Então, de uma maneira sutil, maneira calma, a gente tem como conduzir esses animais e nós temos a resposta de movimentação, colocar esse animal onde nós queremos, de uma maneira muito tranquila. Sem pressão sobre o animal. Tem uma pressão, mas a pressão é esse movimento que ele está fazendo aqui, ó. É muito... Com o olhar, é muito sutil. O que a gente busca é com uma fazenda, por exemplo, de cria, que tenha desmamas de bezerros, etc., tem toda a operação de cria, aumentar os índices de fertilidade dessas vacas. Porque animais menos estressados durante um programa reprodutivo, por exemplo, como a IATF, também rendem mais. Vão aumentar as taxas de ovulação e, consequentemente, os níveis de gestação são maiores. Tem outra questão, se a gente considerar, no 16º dia de gestação, é a fase do reconhecimento materno. Se houver estresse nessa fase, há morte embrionária precoce. Então, é importante ter um manejo muito tranquilo nessas fases para que os animais mantenham essa gestação e os índices de fertilidade sejam altos. Agora, para quem nos acompanha agora, pecuarista que está interessado nesse projeto, como é que ele tem acesso a esse projeto, a esse treinamento? A MSD oferece isso para os clientes? A equipe da MSD é a única equipe de uma empresa farmacêutica capacitada para isso no mercado brasileiro. E a equipe está à disposição, distribuída por todo o Brasil, para poder atender o pecuarista parceiro da MSD. Então é só entrar em contato no nosso 0800, que está na legenda, que nós acionaremos um consultor de campo para poder fazer esse atendimento local. E faz um treinamento dentro da propriedade? Sim, podemos fazer um treinamento dentro de uma propriedade ou reunir grupos de propriedades e reorganizar um dia de treinamento específico para que todos os funcionários, os vaqueiros participem e assim possam absorver essa técnica que já, como podem ver aqui, tem um funcionário de fazenda que já está muito desenvolvido nisso. Geralmente os funcionários de fazenda pegam muito rápido a técnica, porque ele já sabe o tempo do animal, já sabe como interagir com o animal. Aprendem rápido. Aprendem rápido. Bom, agradeço a presença aqui conosco do Denis Antônio, médico veterinário, gerente de produtos da MSD Saúde Animal. Está aí o projeto
Creating Connections, criando conexões, a relação entre o homem do campo e o animal, tudo em benefício da pecuária da região, da pecuária do seu estado, da pecuária brasileira. Ajuda muito, não? Ajuda, com certeza. Traz muito valor para a fazenda e para a mão de obra, para o ambiente de trabalho. Agradeço mais uma vez o Denis Antônio aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. E foi homologado o acordo de leniência entre o Ministério Público e o grupo JIF dos Irmãos Batista. Quem traz para a gente agora mais informações com relação a esse assunto é Walter Puga, que está nesse momento na B3 Brasil Bolsa Balcão. Walter, muito bom dia para você. Bom dia a você, Antônio. Bom dia a todos que acompanham a programação do Canal do Boi. A notícia de destaque foi divulgada já ontem, logo após as 22 horas, né? O acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal e o grupo JIF, controlador do JBS, foi homologado ontem pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do órgão, né, do Ministério Público Federal. O grupo terá 25 anos para pagar 10 bilhões e 300 milhões de reais, indenização que será distribuída, terá diferentes divisões, né? Segundo os investigadores, é o maior acordo da história mundial. Desse total, 8 bilhões serão destinados ao FUNCEF, cerca de 25%. Petros, Fundo Petros, vai receber 25%. BNDES vai receber 25%. A União, Governo Federal, vai receber 12,5%. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço receberá 6,25%. E a Caixa Econômica Federal também 6,25%. O restante da multa, cerca de 2 bilhões e 300 milhões, será pago através de projetos sociais. É o que foi homologado ontem, amplamente divulgado, e essa homologação estabelece agora que começam a contar os prazos estabelecidos nesse acordo para o cumprimento das obrigações que foram assumidas pelas empresas dos irmãos Joesley e Wesley Batista, pivô da maior crise política do governo do presidente Temer. Bom, uma novidade na versão que foi homologada pela Câmara ontem foi a possibilidade de instituições que realizam apurações administrativas e apurações internas que tenham como alvo as empresas do grupo aderirem também ao acordo. Portanto, esse acordo de leniência homologado ontem, ele permite a inclusão de outras instituições que estejam fazendo também, procedendo a investigações administrativas e internas que envolvam empresas do grupo. A ampliação foi possível graças aí a um aditamento, né? Acrescentou-se esse acordo no dia 11 de julho, estendendo aí a adesão de unidades como Previc, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Comissão de Valores Mobiliários, Receita Federal, até a Petrobras, a Caixa Econômica Federal e fundos de pensão. Portanto, esse acordo, essa homologação desse acordo traz alguma tranquilidade, porque já se conhece, já fica legal o acordo que foi feito e já se estabelece prazos para pagar as dívidas. Ou seja, o que é devido agora nesse acordo de leniência fica mais claro. Isso traz alguma tranquilidade para quem, inclusive, fornece gado para empresas do grupo, no caso do JBS. Então, pecuarista de olho na informação, porque esse acordo homologado traz alguma tranquilidade, alguma confiabilidade para esse processo. Lógico, há muita preocupação ainda com a atividade da empresa, mas isso, de certo modo, traz alguma tranquilidade, já que foi definitivamente selado esse acordo. 8 horas e 52 minutos, horário de Brasília. Falamos do destaque do dia, que interessa diretamente ao produtor rural brasileiro e notadamente ao pecuarista brasileiro. Bom, mas os holofotes do mercado em todo o mundo hoje estão no simpósio anual do Banco Central dos Estados Unidos, em Jackson Hole, onde são esperados os discursos da presidente do Federal Reserve, do Banco Central americano, a Janet Yellen, agora de manhã, e também do dirigente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, que vai fazer o discurso à tarde, né? O que o mercado fica neste momento ansioso é para descobrir as pistas sobre os rumos da política monetária, né? Mas o mercado reage positivamente, viu? Veja o fechamento nas principais bolsas da Ásia. Mas não, ao
contrário, né? A expectativa é positiva, porque o mercado vem em alta na Ásia, forte recuperação lá, a Bolsa de Tóquio subiu mais de 0,5%, Hong Kong tem um índice Hang com alta de 1,20%, Xangai subiu também, Shenzhen veio em alta, uma sexta-feira positiva que só teve uma alta leve para o índice Kospi na Bolsa de Seul. Então a Ásia reage positivamente a esse movimento no mercado, né? As bolsas chinesas vieram em alta com a atenção dos investidores voltados mesmo para esse discurso que vai ocorrer agora de manhã e que também vai ocorrer à tarde, presidente dos dois grandes bancos centrais que sinalizam, né? A princípio, há notícias, informações positivas, extraoficiais, isso traz algum alento para o mercado. Enquanto isso ocorre, o mercado de petróleo já subia agora há pouco, viu? Petróleo negociado na ICE lá em Londres já passava de $52,30 o barril. Petróleo WTI também para outubro, né? Falamos de mercado futuro, na NYMEX $47,75 o barril. Há uma alta no mercado de petróleo e há um movimento positivo, tanto nas bolsas da Europa como também nos primeiros negócios do mercado americano. Acompanhe comigo, veja, na Europa neste momento, o mercado opera, as principais bolsas operam com os índices em alta, né? A Bolsa de Frankfurt sobe 0,33%, Londres em alta de 0,38%, Paris também sobe, Madrid em alta, Milão também. Veja, há um movimento positivo. E as primeiras negociações com os índices que são destaque no mercado americano também em alta, viu? Agora há pouco antes das 8 horas da manhã, o índice Dow Jones Futuro subia 0,13% lá nos Estados Unidos, Standard & Poor's Futuro também tinha alta, é outro índice de referência, Nasdaq vinha em alta de 0,30%, são índices que mostram movimento positivo no mercado. E isso deve estimular negociações aqui. Aliás, ontem a Bolsa de Valores brasileira fez mais uma vez um movimento desconectado da principal bolsa americana, né? Em Wall Street, vale lembrar, as ações caíram com a queda do preço do petróleo. Mas por aqui, a nossa bolsa disparou, subiu quase 1% e passou de 71 mil pontos. Veja, o índice Bovespa, que é referência no mercado brasileiro de papéis, fechou ontem a 71.132 pontos, alta de 0,92%, né? Aliás, é o maior patamar desde janeiro de 2011, né? O otimismo do mercado está ligado diretamente à aprovação em votação simbólica, né, da nova taxa de juros do BNDES, a TLP, passou ontem na Câmara dos Deputados, né? Alta, portanto, para o nosso índice Bovespa, ânimo no mercado. Enquanto o índice Bovespa subia, o dólar também subia, mas só subia no final do dia. O dólar tinha uma tendência de baixa durante todo o dia de ontem. Mas veja, no fechamento dos negócios, o voltou à trajetória de alta, mas uma alta leve também, na faixa de R$ 3,14 a 13,14 mais 70, dólar que chegava a operar ontem abaixo de 3,14, né? Chegou a recuar para 3,13, terminou próximo de 13,15, mas no final do dia, durante todo o dia, teve um movimento negativo. Essa é a verdade, recuperou no final do dia. Bom, essas são as principais informações sobre o que ocorreu ontem. Daqui a alguns minutos começam as negociações aqui no mercado da B3. Você terá informações sobre o que ocorre daqui a pouquinho, mas eu encerro por aqui e vamos falar ainda sobre um congresso de fertilizantes no Brasil, viu? Que começa na terça-feira e que tem interesse em presença de produtores rurais. Eu volto já já. Antônio, Elaine. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta à B3, onde está Walter Puga, que vai passar para a gente as principais commodities brasileiras, os negócios, né? Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. E vamos falar daqui a pouco, então, depois em 2 minutinhos, sobre sucessão familiar. Você tem dúvida? O agrocoach Heber Souza Silva vai explicar para você a diferença entre sucessão e holding familiar. Daqui a 2 minutos, não saia daí. E por aqui o assunto é sucessão familiar. Afinal de contas, as empresas familiares, historicamente conhecidas por transmitirem conhecimento de pai para filho, constituem hoje aproximadamente 73% da atividade empresarial no país. O processo de planejamento sucessório e a sucessão administrativa podem ser considerados as fases mais sensíveis para a sobrevivência de uma empresa familiar, pois podem comprometer a continuidade do empreendimento. Vamos aprender mais sobre esse assunto, ter mais orientações. Você que está passando ou vai passar por esse processo no Bom Dia Entrevista.
E para explicar melhor sobre sucessão familiar e holding familiar, eu estou recebendo em nossos estúdios o professor Heber Silva Júnior, ele que é agrocoach e vai te passar informações valiosas para passar por esse momento ou também se ainda se planejar. Tudo bom, professor? Bem-vindo aqui ao Bom Dia Produtor. Bom dia, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência com esse processo tão importante dentro da gestão de propriedades rurais ou de qualquer tipo de empresa, que é o processo de sucessão familiar. E é muito comum, né? 73% hoje em dia do agronegócio brasileiro é através da sucessão familiar. Mas vamos tirar a dúvida do produtor? O que é a sucessão familiar e também o que é a holding familiar? Ah, legal. Sucessão familiar, como o próprio nome diz, é o processo de transição de uma primeira geração, que geralmente deu início ao negócio, para uma geração posterior, geralmente os filhos, depois os netos, que vão assumir esse negócio que originalmente foi criado por alguém. Então esse processo de transição do pai para o filho, do avô para o filho, do filho para o neto, é o que nós chamamos de sucessão. É quando há uma transição no processo de liderança dentro da propriedade, na tomada de decisão, tanto na parte de gestão, quanto na parte de compras, de comercialização do que é produzido naquela propriedade rural. E a holding familiar? A holding é a parte jurídica desse processo. É quando você estrutura, organiza o processo de sucessão de tal forma que você evite gastar muito dinheiro, principalmente com o processo de inventário. No processo de holding familiar, você transforma a propriedade numa empresa. E fazendo isso de forma correta, você tem muitos benefícios financeiros. Um dos principais benefícios, você evita um herdeiro adicional, que é o governo. Num processo de inventário tradicional... Importante essa orientação, exatamente. Num processo de inventário tradicional, o governo ele morde um pedaço muito grande da propriedade. Tudo aquilo que se construiu com tanto esforço, com tanto suor, vai parar de graça na mão do governo. Quando você tem uma holding, isso não acontece. A economia de dinheiro, quando você investe no processo de holding, é muito grande. Então, o processo de holding é a parte jurídica, a estruturação jurídica, tributária, para que você não tenha tanta despesa assim na hora de um inventário. Agora, tira uma dúvida então para a gente. Tem muito produtor nesse momento, ou que vai passar, ou que está passando. Quando começar a tratar o holding familiar? Quando o produtor tem que começar já a tratar esse assunto? Eu costumo dizer que quando ele tem um filho. Simples assim? Simples assim, porque infelizmente a maioria dos produtores eles deixam para a última hora e alguns têm até uma ilusão de imortalidade. Todo mundo sabe que um dia nós vamos morrer, claro, mas ninguém se programa para isso. Exato. Concorda comigo? E aí Nunca se sabe o amanhã, né, professor? Nunca se sabe o amanhã. E infelizmente a maioria dos produtores eles vão deixando para depois, E aí infelizmente a morte surge de repente e a família está despreparada para assumir os negócios. O processo de sucessão é preparar a nova geração para assumir o negócio. Esses dias eu vi um produtor que eu sigo pelas redes sociais, estava ele, o filho mais velho e o netinho no meio da plantação. Eu falei, caramba, isso aqui é um retrato do processo de sucessão familiar. Então, desde criança, mostrar para os filhos, para os netos, o que é o agronegócio, mostrar as dificuldades, mas também as vantagens. Me permite contar rapidinho aqui um caso que ilustra bem isso. Uma vez eu estava com um produtor e ele reclamando do preço do soja, das dificuldades, e o filho dele, de 16 anos, acompanhando a conversa. E ele falou assim, professor, não dá mais para tocar agricultura não, é muito difícil, ninguém ajuda nós, o governo não ajuda, a cooperativa não ajuda, e reclamando. Nisso, o filho levantou e foi lá buscar um bolo e um café que a mãe dele estava preparando. E eu falei para aquele produtor, falei assim, olha, essa casa bonita aqui é financiada? Ele falou, não, comprei no soja, professor. Pô, e essa caminhoneta linda tua aí, é fundo rural? O que é? Não, paguei no soja, professor. Falei, tá ruim, né? Imagina se tivesse bom. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu filho, ele tem interesse em continuar na atividade rural? Eu falei, claro, professor. Isso aqui é dele. Eu falei, não, não é dele. Isso aqui é do senhor. Um dia, o senhor não vai estar mais aqui, aí vai ter um inventário e aí vai ser dele. Mas, por enquanto, é do senhor. Nisso, o garoto chegou. Ele falou assim, filho, quando o pai faltar, você vai tocar aqui a propriedade. Ele falou, Deus me livre, pai. Deus me livre, eu não quero tocar isso aqui não. Meu sonho é ser gerente de banco. Eu falei, mas como? Isso aqui é teu. Eu falei, não, mas isso aqui dá muito trabalho.
E aí a gente vê o que é um processo de sucessão mal administrado, mal encaminhado. O que esse pai tinha que fazer? Pegar esse garoto desde cedo, mostrar para ele sim as dificuldades da agricultura, mas incentivar, mostrar o lado bom, que é dali que vem o sustento da família, que eles fazem algo importante, eles produzem alimento para o Brasil, para o mundo. Então o processo de sucessão familiar, ele começa quando o produtor ele tem filhos e filhas. E filhas. Porque as mulheres estão cada vez mais presentes, atuantes no agronegócio. Tem agora, recentemente vai ter um congresso de mulheres, né, no agronegócio. Eu quero mandar um abraço aqui então para a Stephanie, para a Pamela Ludwig. Elas são filhas de um grande produtor aqui em Maracaju, seu Agostinho Ludwig. São sucessoras que estão sendo preparadas pelo pai, pelo processo de coaching. Eu tenho orientado elas também nesse sentido, para serem futuras sucessoras. Estão fazendo um trabalho maravilhoso. E eu conheço várias outras pessoas, Graziela Basso, tem muita gente, muitas mulheres que muitas estão mulheres encabeçando o agronegócio que estão hoje. partindo, exatamente. Eu até vi uma pesquisa recentemente, diz que em 3 gerações acaba-se a riqueza construída. É Sim, verdade, professor? É verdade, se não tomar cuidado, se não investir no processo de sucessão, se não cuidar da parte jurídica, de repente constituir uma holding. Eu conheci muitos casos assim, Elaine, de um agricultor que construiu um patrimônio maravilhoso e aí, infelizmente, não se preparou para o processo de sucessão. Eu conheci um senhor que, quando ele faleceu, um produtor rural, a esposa não sabia nem onde estava a escritura da propriedade. Deve ser a realidade de muitos produtores hoje, né? produtores. Então, deixa o recado final, então, para o pessoal que está nos acompanhando neste momento. O tempo passa voando, o holding familiar é um assunto. Então, pode-se concluir que é a solução para muitos problemas futuros, a holding familiar? Sem dúvida alguma. Então, investir no processo de sucessão, que é toda essa estrutura de transição, onde a gente trabalha o conflito de gerações, onde a gente trabalha, às vezes, dificuldades de relacionamento, constituir-se em uma holding. Nós temos um parceiro aqui em Campo Grande, um advogado que é o maior especialista em holding familiar, porque tem muito advogado aventureiro, que diz que sabe fazer holding, na verdade não entende do assunto. Para trabalhar com holding, tem que ser um advogado especializado. Nós temos, é só entrar em contato conosco, né? profeber@hotmail.com, pelo WhatsApp 017 98155 0004 ou pelo Facebook, facebook.com/Professor Eber, que nós entramos em contato. A gente tem um trabalho de coaching que a gente faz presencial e online por Skype, onde nós ajudamos futuros sucessores, onde nós ajudamos formadores de sucessores, né, a conduzir esse processo da melhor maneira possível. Então, invista nisso que vale a pena. Vale a pena. Olha, eu conversei com o professor Elber Silva Júnior, ele que é agrocoach, que tem sempre orientado você, que está aqui acompanhando a programação do Bom Dia Produtor, com informações importantes, sucessão familiar, holding familiar. Agora sim, você tem mais orientação para prestar mais atenção nesse planejamento. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês. Gratidão. E por aqui a gente prossegue com o Bom Dia Produtor com mais informações. E na próxima terça-feira, dia 29 de agosto, em São Paulo, a indústria de adubos realiza o 7º Congresso Brasileiro de Fertilizantes. Quem traz agora mais informações é Walter Puga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Walter. Antônio, nós temos um congresso aqui que é organizado pela indústria de fertilizantes, né? Indústria de adubos. Mas a indústria não quer apenas representantes dessas fábricas, querem também a presença de produtores rurais. Eu conversei com o diretor executivo da ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, o Davi Roquete Filho, e ele faz um convite para o produtor rural participar deste congresso. Veja. Davi Roquete, estamos comemorando 50 anos da Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Nesses 50 anos, o Brasil conhece o que é adubo e fertilizante? Olha, Puga, muito obrigado. Uma excelente pergunta. Então, nós temos uma grande história para contar, né? A ANDA, juntamente com os institutos de pesquisa e, inclusive, entidades internacionais como a FAO, vem desenvolvendo um trabalho ao longo dos anos, durante esses 50 anos, expressivo. Um exemplo é que nós fizemos mais de 45 mil demonstrações de campo, atingindo mais de 1 milhão de agricultores. Isso entra na década de 60, 70, que foi basicamente a base da Revolução Verde aqui no Brasil, né? Então nós temos uma contribuição, uma história muito bacana, muito bonita para contar.
Bom, nós temos agora o 7º Congresso, que começa dia 29, terça-feira. Congresso Brasileiro de Fertilizantes. O que é fundamental discutir agora, neste ano? Qual é o assunto primordial desse congresso? Bom, muito obrigado. Nós temos 4 painéis. O primeiro painel nós vamos receber a diretora-geral da Associação Internacional de Fertilizantes, a senhora Charlotte Hebebrand, que vai nos honrar com uma visão dos últimos 50 anos da indústria mundial de fertilizantes, e nesta oportunidade ela vai mostrar as perspectivas de capacidade, oferta e demanda em nível mundial para os próximos anos, pelo menos até 2020. Então isso já é uma visão, embora sabendo que ninguém tem o dom da bola de cristal, mas é uma visão muito forte, muito embasada. O segundo painel, nós vamos também ter a honra de receber o Dr. Heitor Cantarella, o professor Cantarella, diretor do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que ele vai nos propiciar uma visão, uma palestra sobre fertilizantes, sustentabilidade e a importância da iniciativa Nutrientes para a Vida no Brasil, onde nós vamos fazer um resumo da importância dos fertilizantes para a produção, produtividade, sustentabilidade, principalmente com um foco ambiental, e a saúde humana. No terceiro painel, e também muito importante, nós vamos receber o renomado professor também e economista Alexandre Mendonça de Barros, sócio da renomada consultoria, para nos dar uma visão também de perspectiva das principais commodities para aí os próximos anos, né? Então a gente vai ver a soja, o milho, uma perspectiva de mercado. De mercado, olhando aí as principais variáveis que afetam essas commodities e qual é a visão aí nesses próximos 5 anos. E não podíamos deixar de ter, principalmente nesse momento de insegurança e de indefinição que nós estamos tendo em nível de Brasil, sob o ponto de vista econômico e político, nós convidamos o renomadíssimo também economista Dr. Roberto Macedo, que vai nos honrar com uma visão muito desafiadora, né? Que nos dar uma perspectiva do ambiente político, do ambiente principalmente econômico brasileiro. Tem forte influência de tudo que acontece logicamente, na política. A política como uma variável, provavelmente ele deve comentar nesse ambiente econômico, né? Então a gente vai ter a oportunidade de tentar absorver o máximo dessas importantes informações e trazê-las para o nosso dia a dia. Agora, Roquete, produtor rural não participa muito desses congressos. São congressos voltados para industriais, para executivo de empresas, mas é aberto também para o agricultor? O agricultor pode acompanhar um congresso como esse, promovido pela ANDA? É extremamente importante a presença dele, porque sem ele não existiria esse congresso. Ele é o nosso rei, né? Ele é a pessoa física ou jurídica mais importante de todo esse contexto, e se não fosse ele, nós não teríamos tido esse sucesso de 50 anos fazendo esse trabalho para o Brasil e ajudando o Brasil a crescer, né? Há 50 anos ajudando o Brasil a crescer. Quem que está ajudando? O produtor. E o produtor usa como um dos seus principais insumos os fertilizantes. Então, na realidade, ali é a casa dele. É ali onde ele é a pessoa mais bem recebida, é ele, né? Bom, então você tem o convite do Davi Roquete. Participe você, produtor rural, o quanto antes que de um congresso como esse. Vai ocorrer agora terça-feira, é apenas um dia de atividade, são 4 painéis importantes que permitem ao produtor uma visão de médio e longo prazo para as tendências, na ciência, como em tecnologia, mas também de mercado e perspectivas sociopolítico-econômicas. Exatamente. Fundamental para você planejar no médio e longo prazo. Exatamente, isso é muito importante. Bom, agradeço a presença do Davi Roquete aqui conosco, diretor executivo da ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubos.
promove, organiza, estrutura esse 7º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, que será realizado agora na terça-feira, aqui em São Paulo. As inscrições podem ser feitas pela internet? Podem sim, só entrar no site da ANDA, www.anda.org.br. E fazer a sua inscrição. E fazer a sua inscrição, que tem últimas informações, entre 30 e 40 lugares somente, de 500 disponíveis. Bom, aproveite a oportunidade. Obrigado, Davi. Voltamos ao programa. Produtor rural deve estar sempre próximo da indústria, dos distribuidores, de quem fornece também insumos para a sua lavoura. Aproveite esse congresso, é uma oportunidade de obter informações relevantes para o seu planejamento, não só de curto e médio prazo, mas até de longo prazo. Antônio, é com você em Campo Grande. Elaine. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações com relação ao mercado financeiro. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações na sua manhã de sexta-feira. Fique por aqui. São 9h18 pelo horário de Brasília, uma excelente manhã de sexta-feira para você que está sintonizado aqui no Bom Dia Produtor. E olha, uma das melhores maneiras para você ficar por dentro de informações, troca de experiência, novidades e lançamentos é participar dos grandes eventos agropecuários espalhados em todos os cantos do Brasil. Quer ver só? Amanhã, dia 26 de agosto, acontece em Esteio, lá no estado do Rio Grande do Sul, a 40ª edição da Expo Inter. Serão 9 dias de uma extensa programação e quem está por lá é a Annelise Nicolodi, já traz uma prévia dos preparativos finais. Considerada a maior feira a céu aberto da América Latina, a Expo Inter 2017 começa neste sábado em Esteio. A feira vai reunir as principais tecnologias agropecuárias e agroindustriais, com máquinas modernas, genética e as principais raças criadas no Rio Grande do Sul. Aliás, os mais de 3.000 animais inscritos já começaram a chegar no Parque Assis Brasil, movimentando essa que é a 40ª edição da Expo Inter. Uma feira que ela é reconhecida mundialmente e pelo seu porte, pela sua grandeza, né, pela sua história e principalmente pelos setores que lá estão envolvidos. Na verdade são vários setores, animais, máquinas e equipamentos agrícolas, agroindústria familiar, comércio, quer dizer, você tem vários setores lá sendo mostrados ao Rio Grande, ao Brasil e ao mundo, né? Então estamos nos preparando da melhor maneira possível, em que pese todo esse cenário, esse momento de boa produção, de safra expressiva, mas de frustração de renda para o produtor. A Expo Inter sempre é uma feira que mostra um palco, uma vitrine do agro gaúcho e brasileiro. Estamos aí na expectativa positiva, né, de realizarmos mais um grande evento, porque ela, além de negócios, ela traz muita informação, muito conhecimento e uma verdadeira integração entre o campo e a cidade. A feira, que começa neste sábado, segue até o dia 3 de setembro. Annelise Nicolodi para o SBA. E do Rio Grande do Sul nós vamos voltar até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, onde está Walter Puga, que traz agora as negociações do mercado financeiro nacional nesta manhã de sexta-feira. Walter, o que você pode destacar para a gente? Bom, vamos começar, como sempre, pelo mercado do café, não, Antônio? O mercado do café fechou em queda mais uma vez ontem. O clima é favorável no Brasil, o mercado já esperava essa perspectiva de baixa que continua a ceder lá no mercado americano. Nós tivemos ontem queda de mais de 0,60% para as cotações do café nas bolsas de futuros. Aliás, a queda também já atinge agora o café robusta na Bolsa de Londres, viu, que perdeu mais de 1,5% ontem em alguns dos principais vencimentos. Toda essa baixa em Londres, em Nova York, atingiu também a Bolsa Brasileira. Então tivemos aqui queda para o café cotado em dólares por saca aqui na Bolsa, na B3. Agora, o mercado brasileiro de café teve uma quinta-feira de preços estáveis quando falamos de mercado físico. Então, enquanto as bolsas vêm em baixa, mercado físico ainda se mantém estável. No sul de Minas Gerais, café arábica é negociado na faixa de
R$455 a saca. No Cerrado Mineiro, R$465 a saca. Então, café arábica, bebida boa, né? Até com 15% de catação, mantém cotação estável, tanto no sul de Minas como no Cerrado Mineiro. Agora, café arábica Rio, tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, também estável, segundo o Safras e Mercado, em R$420 a saca. O CPEA, no entanto, constatava ontem que o café, em média, era negociado com um valor com leve tendência de queda, né? Embora nós tenhamos tido algumas altas. Vamos ao painel? Você acompanha comigo? Olha, o que ocorre no mercado de café é que nós tivemos uma baixa, né? E isso aumentou muito aquela queda que nós vimos nos últimos dias, né? Já está superando 4,5%. Às vezes há alguma reação, como ocorreu recentemente, mas veja, nesta semana, o mercado vem em baixa, hein? Recuou R$ 443,36 a saca, baixa entre os dias 23 e 24 de 0,68%. Resumindo, em agosto, o café arábica, levantamento feito pelo CPEA, cai mais de 4,5%. Café robusta, negociado lá no Espírito Santo, também teve baixa ontem. E aquela queda que se aproximava de 1%, agora já se aproxima de 1,5% no levantamento feito pelo CPEA, considerando o mês de agosto, né? Veja, em média, café robusta era negociado a R$ 408,93 a saca, uma baixa de 0,29% entre 23 de agosto e 24 de agosto. Então temos agora café robusta e café arábica em queda, não só no mercado de bolsa, mas também no mercado físico, levando em conta com levantamentos feitos pelo CPEA. Já levantamentos de outras consultorias mostram tendência à estabilidade. Neste momento, em Nova York, os primeiros negócios nesta manhã, você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo. Na coluna Últimos Negócios, café arábica negociado em Nova York para setembro sobe mais de 0,5%, sobe para $1,27 por libra-peso, ganho aí de 70 pontos agora. Café para dezembro vai a $1,28, ganha 0,5%, sobe 65 pontos. Café negociado para março a $1,32 por libra-peso, sobe também quase 0,5% agora na Bolsa de Nova York. E o contrato para maio do ano que vem a $1,34, ganha 55 pontos. Agora é importante notar que aquela faixa de $1,40 ficou para trás, hein? Café cedeu e cedeu muito, depois de atingir valores até superiores a $1,39, $1,40 por libra-peso, cedeu bastante. Vamos à Bolsa de Londres. Na Bolsa de Londres, onde se negocia café robusta, grande volume de negócios lá. O que nós temos também é uma recuperação depois da queda de ontem, né? Ganho de 13 até $22 por tonelada agora em Londres. Mercado futuro, considerando a entrega para setembro, na Bolsa de Londres a $2.133 a tonelada, ganha mais de 1%, ganha $22 por tonelada. O contrato de novembro vai a $2.085 a tonelada, ganha $18 agora quando comparado ao valor de ontem. O mesmo ocorre com o contrato futuro mais longo, né? Janeiro e março do ano que vem. Na faixa de 2.050 até $2.033 por tonelada, tem alta também. Café robusta negociado na Bolsa de Londres. Aqui na B3, no segmento mercadorias e futuros, que nós chamamos de segmento BMF Bovespa, né? Agora houve a junção com a CETIP, importante lembrar. O nome da bolsa agora é B3, Brasil Bolsa Balcão. Houve uma união de empresas, mas o segmento BMF Bovespa para café vem em alta também. Setembro opera $151,45 a saca agora, ganho de 0,63%. E café para dezembro a $156 a saca, ganha pouco, mas ganha pelo menos 25 centavos de dólar por saca, sobe 0,16%. Café em alta lá fora, café em alta também no mercado brasileiro. 9h26, horário de Brasília, e o mercado do boi gordo continua em movimento de alta. O mercado físico do boi gordo teve preços mais altos nesta quinta-feira em quase todas as regiões produtoras, né? Os frigoríficos ainda se deparam com escalas de abate bastante curtas, muito curtas, né? Entre 2 e 3 dias úteis no máximo. É o que dizia Fernando Henrique Iglesias no seu relatório ontem, relatório de Safras e Mercado. A oferta de animais terminados é restrita e há sinais de alteração desse quadro no curto prazo. É o que enfatizava o relatório de Henrique Iglesias de Safras e Mercado. Em São Paulo, o preço sobe para R$ 141 arroba, Minas Gerais sobe também para R$ 133 arroba, Goiás também alta R$ 132 arroba em média, e no Mato Grosso do Sul estável em R$ 128. Ou seja, no Mato Grosso do Sul
estabilidade, algum ganho durante a semana, mas ontem estável. E no Mato Grosso também alta, viu? Alta para R$ 124,00 a arroba. Aliás, o CPEA já apontava uma alta, os valores apurados pelo CPEA, você tem na tela do seu televisor, se aproximam de R$ 140,00 a arroba, foi a R$ 139,17 ontem, ganho de 0,43%, segundo dia de alta, né? Em 23 já subiu de novo no dia 24, alta de quase 11% para boi gordo no indicador CPEA, que considera negócios, repito, no interior de São Paulo. Então, boi gordo sobe no indicador CPEA e bezerro mantém estabilidade. Tendo como referência negócios no Mato Grosso do Sul, sempre importante ressaltar, as pesquisas do CPEA têm uma área limite. E no Mato Grosso do Sul, em média, R$ 1.087,29 por cabeça, manutenção de preço estável, ainda queda, mas queda neste mês no indicador bezerro do CPEA de menos de 1%. Aqui no mercado futuro da B3, boi gordo ontem tinha alta, o contrato mais negociado aqui é o contrato para outubro, boi para outubro subiu ontem 0,65% e os primeiros negócios você tem na tela do seu televisor. Nesta sexta-feira, depois da alta de ontem, continua alta agora, boi gordo negociado para agosto sobe para R$ 139,00 arroba, o boi negociado para setembro vai a R$ 139,90, também tem alta, o boi negociado para outubro é que salta mais, já se aproxima também de R$ 140,00 arroba, boi para outubro sobe agora 0,18%, vai a R$ 139,35 a arroba. E essas são as principais informações sobre o que ocorre no mercado do boi gordo, os últimos negócios. Continua a recuperação de preço no mercado do boi gordo. 9h28, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos para o mercado do milho. Porque milho negociado lá no mercado americano, e você acompanha agora o que está ocorrendo, depois de alguma oscilação negativa nas últimas semanas, milho negociado no mercado americano, você vai ver, tende a manutenção de preços. É o que você tem na tela do seu televisor. De novo, agora uma queda de 0,13% até 0,29%. Mas mantém cotação entre 13,40 e 13,70. Próximo, pelo menos, de 13,70 nos vencimentos mais curtos. Milho para setembro, lá, $3,41 por bushel, vem em queda agora. Milho para dezembro, a 13,55 também vem em baixa. Milho para março, a $13,68 por bushel, recua, pouco, mas recua 0,13%, perde meio centavo de dólar por bushel. E enquanto os negócios lá vem em queda, aqui também vinham em queda. Agora você acompanha os primeiros negócios neste momento aqui na B3. São 9h29, horário de Brasília, aqui na B3. Setembro opera a R$ 27,67 a saca, vem em queda. Novembro a R$ 28,93 também vem em queda de mais de 0,5%. E o milho negociado para janeiro a R$ 30,10 a saca também vem em baixa. Os valores disparavam nos indicadores nos últimos dias, mas se ajustam agora a valores mais baixos. Depois de uma explosão nos preços do milho no mercado interno, o mercado futuro sinaliza tendência de baixa. 9h30, horário de Brasília, e antes de encerrar, vamos acompanhar os primeiros negócios no mercado de câmbio. O dólar é negociado agora, segundo a CNA, a R$ 3,14 mais 20. A 13,14 mais 20, dólar recua 0,15%. Não foge muito do que os analistas já esperavam. O dólar deve variar no máximo até 3,15, 3,15 mais um pouco, e no mínimo 13,13 mais 70, 3,13 mais 90. Não há grandes mudanças previstas para a cotação do dólar, mas é esperar o discurso de Janet Yellen nos Estados Unidos e também de Mário Draghi, que vai falar sobre política monetária para diferentes países do mundo, né? Isso vai influenciar aí, né, lá na Europa. Portanto, de olho na informação que pode ocorrer uma mudança rápida. A princípio, nada deve alterar drasticamente a cotação do dólar. 9h31, encerro minha participação. Desejo a todos um bom fim de semana, uma sexta-feira de bons negócios. Antônio, Elaine. Walter Puga volta na próxima segunda-feira aqui no Bom Dia Produtor, e mais informações do mercado financeiro você acompanha nos programas aqui do canal do Boi. É isso mesmo para você, um excelente final de semana. Muito obrigada pela sua audiência, você que está desde cedinho aqui curtindo essa edição de sexta-feira, mas segunda-feira tem mais a partir das 7h15. Até lá, tchau, tchau. Para você, bom fim de semana. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão,
café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite do curral, arreia